Bem-vindo ao canal Movimento da Consciência, um canal que tem uma proposta de falar dos assuntos espiritualistas baseado no sistema vida, ou na linguagem da bioenergia, ou melhor, no conhecimento do campo de energia humano. Todos nós sabemos que nós estamos numa transição planetária. E hoje eu tenho como proposta aqui falar nesse vídeo sobre essa transição a partir da compreensão do campo de energia humano, da bioenergia e colocar alguns termos nos seus lugares. Então, as palavras-chave para o vídeo de hoje é espírito, espiritual e espiritualidade, oração e meditação. Então, preparados para compreender um pouquinho mais sobre essa transição falado nessa linguagem? Para quem não me conhece, eu sou Tânia Malheiros, eu sou uma filósofa e uma mística, especialista em terapias complementares, e venho aqui compartilhar com vocês a minha experiência nesses anos todos, a partir do estudo do campo de energia humano, do Reiki, da aplicação do Reiki, que nada mais é do que bioenergia. Então, a proposta desse vídeo de hoje é falarmos sobre essa transição planetária, nessa linguagem. Você está preparada? Pega o seu cafezinho, o seu chazinho, a sua cervejinha, o seu copo de vinho e aprecie sem moderação essa ideia, porque inicialmente pode ser uma ideia, mas uma ideia que pode colocar muitas coisas nos seus devidos lugares, porque nós temos caminhos para pensar o mundo que está chegando novo agora. E o caminho que eu escolhi é o caminho do sistema vida, paralelo ao sistema de crenças, que não é e não pode ser desconsiderado, porque lá pelas tantas existe uma situação que ocorre dentro das nossas consciências, aonde nós conseguimos fazer um acontecimento que é a transcendência. Eu aguardo você após a vinheta. Então, pessoal, seguindo a proposta anunciada, que é o desafio de falarmos dessa transição planetária a partir dessa linguagem, que é a da bioenergia, que é do campo de energia humano, eu gostaria de começar pela metáfora da borboleta, que talvez muitos conheçam, mas essa metáfora ela é muito bem-vinda para nós compreendermos o processo de fricção que todos nós estamos sendo levados a fazer, né? Devido a todos esses acontecimentos que que estamos aqui nesse momento, né? Estamos sofrendo as fricções, né? Essa metáfora da borboleta, a história, uma história real. Foi feita uma experiência de tirar a borboletinha de dentro do casulo, que era a lagarta, né? Ajudar ela a sair desse casulo. Foram feitos estudos desse acontecimento. Pegaram uma lagarta, um casulinho, né? E cortaram com a tesoura para ajudar a borboletinha a sair dali. Puxaram a borboletinha para fora e viram que ela estava com uma asinha pela metade e a outra asinha não tinha ainda se manifestado. O que aconteceu? Eles largaram a borboletinha e ela saiu se arrastando. Então, é mais ou menos isso
que talvez muitos estejam querendo fazer com outras pessoas dentro desse mundo do espiritual. Existe um processo natural acontecendo em todos nós. E existem muitas falas que nós estamos recebendo acerca desse momento, que é o momento do espiritual. Então, para fundamentar essa minha fala, eu gostaria de fazer alguma fala no sentido filosófico da situação. Dentro da Academia de Filosofia, nós aprendemos a ter uma habilidade. E essa habilidade é de olhar o panorama do pensamento humano ao longo da trajetória humana, como ela vai se apresentando, como se fosse colocado na nossa frente um panorama onde a gente olha e veja como que o homem pensava de tempos em tempos. Como uma boa pensadora, eu visualizei algo já há muito tempo atrás, que nós iríamos entrar na era do espírito. Naquele tempo, eu não entendia e nem estava envolvida com o mundo astrológico, né? Hoje eu gosto muito das falas astrológicas e acompanho muitos astrólogos. Nós estamos entrando na era de Aquário, que é a era do ar, né? De expansão mesmo de consciência, de que envolve uma unidade. E o espírito humano nada mais é que uma situação de unidade que nós precisamos compreender. Então, eu quero colocar para você essa visão, esse panorama, para a gente seguir adiante, para falarmos sobre essa transição baseada no sistema vida, não no sistema de crenças, que pode ter uma fala, sim, dentro do sistema de crenças, sim, né? Uma linguagem, né, para falarmos desse processo de amadurecimento de consciência que nós estamos sendo praticamente obrigados a buscar saber mais sobre esse acontecimento, né? Tantos acontecimentos dentro dos comportamentos, das falas, enfim, como o homem está pensando agora, né? Nesse momento contemporâneo, no momento do espiritual. Lá na filosofia, eu vislumbrei o seguinte, que nós tivemos a era do corpo. Essa era do corpo é onde um homem, né, que transita na sua caminhada pela Terra, muito, muito, muito tempo ele ficou nessa esfera apenas corporal. E chegou até a Idade Média, onde houve uma grande ruptura devido a tantos sofrimentos e tantas guerras. Eu acho que a Idade Média foi a idade mais sanguinária que nós temos da história da filosofia contada, né? E ali, nessa Idade Média, existia algo muito gritante, que tudo era em nome de Deus. Não existia a separação entre igreja e política. Então, existia um homem completamente vendado, né? Dentro da estrutura, né? O que aconteceu? A partir desse sofrimento, houve muitas situações, que não envolve eu dizer aqui, mas a mais importante que foi a Revolução Científica, onde se descobriu que a Terra era que girava, não o Sol, porque antes era o contrário. O Sol girava e a Terra era estática. Essa foi uma grande revolução que mudou toda a parte científica e física do movimento, né, das vidas aqui na Terra. Então, gente, esse momento, corpo, né, do homem que pensava a partir do corpo, né, foi um momento de muitas guerras, muitas lutas, muito sangue derramado, em nome de muitas coisas. Mas era um homem, né, ainda se construindo. Dentro da filosofia, nós temos uma caracterização do homem, que ele vai se tornando, recebendo essa caracterização ao longo dessa trajetória, da trajetória humana. E homem animal,
depois racional, depois social, depois psicológico e agora nós estamos no homem espiritual. Nós precisamos saber mais sobre esse homem espiritual, sobre essa dimensão, né? Quando nós estávamos na Idade Média, que houve essa ruptura, né? Onde colocou um homem pensante na Terra, um homem que pensava. Houve muitas situações que aconteceram, uma delas foi a ruptura da igreja com a política. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda nós temos vestígios, né, dentro da nossa sociedade, de uma certa secularização acontecendo, que esse processo de igreja com a questão da política, né, houve uma ruptura ali, muito grande, que a gente chama de secularização, uma mudança de século, né, de ideias, de pensamentos, e aí nós entramos na era do iluminismo, né, das luzes, que é a Idade Moderna, onde se descobriu um homem que pensa, que tem uma mente, aí nós entramos na esfera mental do homem, e esse homem pensante, né, na esfera da mente, chegou até aqui, né, que até 20 anos atrás, nós podemos ver quantas coisas evoluíram de 20 anos para cá, né? E tem aí um movimento acontecendo com a gente agora, que é a era do espírito, né? Ou a era de aquário, né? Que muitos chamam. Mas o que vem a ser isso dentro do processo de amadurecimento das nossas consciências? Bom, eu trago hoje para vocês essa possibilidade, essa ideia de pensar esse homem espiritual que nós precisamos saber mais sobre essas dimensões de quem somos, né? Agora vai entrar nessa caracterização um homem espiritual. Quando nós adentramos nessas possibilidades, muitas coisas foram se apresentando, o homem começou a pensar sobre essa esfera, né? Então, nós temos muitas falas espiritualistas que tentam dar conta dessa situação. E, na verdade, o que eu vim trazer para vocês hoje é uma fala a partir do estudo do campo de energia humano, que tem bibliografia para isso, e que se encontra, olha só, se encontra dentro da prática do Reiki, que é bioenergia pura, né? E para nós compreendermos melhor o Reiki, nós precisamos estudar bioenergia, campos de energia. E a partir dessa via é que eu pretendo dar conta de falar sobre essa transição que nós estamos sendo quase que forçados, né, a compreender mais sobre quem nós somos. E eu acho que a maior dor humana da nossa, é não sabermos quem nós somos. E nós estamos num momento onde nós estamos adentrando nessas esferas para sabermos mais quem nós somos, né? Espíritos, né? Então, esse espírito que é colocado, né? Que é jogado, vamos usar essa palavra, não sei se ela é bem-vinda, nessa terra, né? Para fazer a sua evolução, para o seu crescimento espiritual. Então, eu penso que nós estamos na ponta do iceberg para sabermos mais sobre este homem espiritual. Então, nós entramos nas esferas da religião, né? Tentando dar conta desse ser espiritual. E aí surge o ser, as ideias espirituais, né? Que é esse homem, né? Que veio buscar saber, que veio tentar, né, dar conta das suas dores, né, tentar desvendar, né, a sua natureza. Então, quando nós falamos em natureza humana, nós falamos em campo de energia humana. E é uma coisa interessante, porque as pessoas, dentro dessa busca ou dessas falas espiritualistas, sempre foram
tão longe, né, para falarmos que nós temos uma tecnologia, né, a nosso favor, né, e também contra, né, nós também. E esse é uma fala dual, né, e que nós temos dentro do nosso espectro para tentar sobreviver, viver nesse lugar aqui. E na verdade, o sistema de crenças, ele é muito bem-vindo para o tipo de consciência que nós podemos dar conta, né? Dentro dessa possibilidade de pensar quem somos. Então, dentro do mundo da esfera do sistema de crenças, nós temos essa luta, né? Essa briga, né? Entre o bem e o mal, que se estabelece dentro dessa conjectura, nós podemos dizer assim, estabelecida para tentar a gente viver aqui nesse planeta. Então, o desafio maior de falar sobre essas duas linhas é não cair, né, nessa proposta de exclusão, né? Porque sempre que nós falamos em espírito e espiritualidade, nós estamos sempre tendenciosamente podemos cair nas questões da exclusão. E o espiritual, dentro dessa esfera que eu compreendi, dentro do sistema vida, o sistema da natureza, não há exclusão de nada, é sempre inclusão, é sempre inclusão. Então, gente, as palavras-chave, né, que eu trouxe para nossa fala é sobre espírito. Eu também coloquei a palavra espiritualidade e também coloquei a palavra oração e meditação como palavras-chave dessa fala para tentar dar conta do que eu quero trazer para vocês aqui sobre essa transição a partir do sistema de vida ou dentro dessa natureza que nós somos. Um ser humano, né, completando uma jornada aqui na Terra. Na verdade, parece que é uma completude, né, de corpo, de mente e de espírito. Então, quando nós falamos nisso, nós estamos na era do espírito, que precisa dar conta o que isso significa, né, na nossa compreensão de quem somos, né, seres animais, racionais, sociais, psicológicos e espirituais. Então, espíritos. Quem são os espíritos? Nós, né? Mas os espíritos, eles não são só na ideia de vida, né? De existência, né? Corpórea, né? Nós temos também a dimensão desses espíritos, né? Que estão pela Terra, né? Em determinados estados de consciência ou planos, aonde eles não conseguiram sair daqui, né? Devido à escuridão que eles se encontram na hora do desencarne, por não terem feito, não terem sabido fazer esse processo de abertura do corpo de luz, para quando fechar os olhos, eles encontrarem a luz. Então, como isso eu penso que é um processo, quem está vivo, né, espírito vivo, também tem como aprendizado encontrar uma forma de expandir a sua luz antes de fazer essa mudança, né, de estado do corpo físico para não físico, para termos luz. Então, o que aconteceu nesse processo todo? Surgiram, né, as doutrinas e determinadas religiões, e doutrinas e filosofias que tentam dar conta, né, desse espírito vivo e não vivo na ordem da doutrinação, né? O que seria a doutrinação? Dentro das doutrinas, nós recebemos ensinamentos de virtudes, né? São muitas virtudes que todos os iluminados deixaram para nós aqui. Paciência, humildade, coragem, bondade, muitas virtudes, assim, as mais populares são essas e as mais importantes eu penso que são essas, para que a gente consiga
a atravessar o portal, né, da existência para a não existência, nós precisaríamos ter esse saber, né? Então, a ponta do iceberg, né, que nós vivemos até agora, eu penso que a ponta do iceberg que nós estamos tentando ultrapassar, né, é dar conta desse espírito homem, né, e o espírito que não está vivo, né, que é espíritos, né, que são os espíritos, para adentrar né, passar, né, para outro nível de consciência. E nós estamos num momento onde eu sempre digo que é o cardíaco, né, o nosso coração, a abertura de determinados lugares no nosso coração para termos bastante aprendizados já feitos, né, supostamente deveriam estar feitos, mas eu não sei o que aconteceu com o nosso aprendizado aqui, não sei também se está certo ou não, como é que é as dificuldades, né, de cada pessoa em aprender essas virtudes, porque o espírito, né, ele está inicialmente a aprender as virtudes enquanto ele tem um corpo, né, inicialmente até agora. Então eu sempre já soltei outros vídeos aí, quem está pronto, né? Essa pergunta, e muitos vídeos aí estão falando dentro da corrente do sistema de crenças, falam quem está pronto irá fazer, né, essa transição ainda aqui, né, e tal. Mas isso pressupõe que nós tenhamos aprendido as virtudes, né? E não é muito fácil aprender essas virtudes, porque ela está dentro das nossas experiências e estão também atrelados a esse mundo dos espíritos, né? Que nós precisamos entender que eles também são os nossos mestres, vamos dizer assim, né? Para fazer esse acontecimento na gente enquanto espírito. Quando a gente fala nessas virtudes, quando a gente fala em espíritos, a gente fala em conhecimentos espirituais, né? E esse espiritual na nossa vida, né? Como quando a pessoa diz assim, eu sou espiritual, né? Está se referindo às doutrinas, às religiões, né? E quando nós falamos em espiritualidade é uma outra coisa. Então, o espírito humano e as ideias espirituais, elas estão para nós, para aprender essas virtudes. Quando nós falamos em espiritualidade, nós estamos falando de um ser, né? Quando nós falamos em ideias espirituais, nós estamos sendo, o espírito que está sendo bondoso, o espírito que está sendo humilde, o espírito que está sendo, o que está sendo, ele não é. Então, é uma linha tênue que nós estamos vivendo. Então, é muito desafiador para todos nós fazermos essas compreensões em ser o que nós somos, né? Nesse desvendar, né, de consciência. Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a alegria, caminhar pela terra, pela essencialidade com um corpo físico, né? Então, esse é o maior dos desafios que nós estamos vivendo em termos de espíritos espirituais em busca da espiritualidade. Quando nós falamos em espirituais, né, ideias espirituais, nós estamos falando, eu insisto em dizer, em religiões, doutrinas necessários para o processo, porque sem as virtudes nós não vamos conseguir adentrar na compreensão desse eu sou, né? Quando nós trabalhamos as doutrinas e religiões, nós procuramos estar sendo, né? Nós poderemos estar sendo amorosos, mas nós não sabemos que nós somos o amor. Então, existem muitos acontecimentos que a pessoa espiritual faz, né? Para mover esse amor, né? Na vida dela, na vida dele. E aí acontece de tantas pessoas estarem confusas dentro da sua psique, né? Então,
esse momento tão de linha tênue, é necessário a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando nós falamos em espirituais, ideias espirituais, nós estamos falando de uma personalidade, de um espírito que recebeu uma herança memorial, né? As suas memórias, né? Para estar aqui. E eu tenho bastante fundamentos espirituais e experienciais, né? Eu posso dizer experienciais, para dizer que nós recebemos as memórias da Terra. Nós somos espíritos que estamos aqui com corpo, né? Você tem um corpo para viver as experiências daquele corpo, daquelas memórias, né? Então, que memórias são essas, né? Que as pessoas pretendem muitas vezes em suas falas dizer que é possível tirar. Quando nós falamos em mente, nós precisamos conhecer como que a nossa mente funciona, né? A mente, ela é apenas, ela guarda memórias. Ela não tem mais nenhuma função do que armazenar, armazenar, armazenar. Não tem como tirar da nossa mente o que a gente viveu. E dentro dessas memórias que nós temos muitas e muitas vidas que podemos chamar de antepassados. Vidas não realizadas aqui muitas vezes, né? Claro que a gente não tem só memórias danosas, né? Mágoas, ressentimentos, frustrações, né? Nós temos aí memórias muito legais, né? Da nossa história, daquele espírito que nasce, que recebe essas memórias para fazer esse desvendamento da sua luz, né? Então, cada espírito que nasce recebe da Terra essas memórias. A gente acha que é de graça isso, mas não é, né? Porque nós estamos fazendo um trabalho para a Terra, a limpeza kármica da Terra. E para isso nós entramos dentro de uma família, recebemos as nossas memórias não só mentais, mas emocionais, para fazer esse desvendamento da consciência. Então, todas as pessoas que estão agora no planeta, dentro dessa compreensão do sistema vida, elas estão para fazer esse acontecimento. Então, é claro que a gente precisa coragem, é claro que a gente precisa entender essas virtudes para fazer esse processo. Principalmente dos espelhamentos, dos processos de bumerangue, né, do eco, né, que são falas que talvez em algum outro vídeo eu possa falar para você qual é o movimento do espelhamento, qual é o movimento do eco, qual é o movimento, porque tudo retorna a nós mesmos. Isso é uma lei física. Então, gente, eu falei até agora sobre esse espírito, né? Mas lado a lado, esse espírito anda uma coisa chamada alma, né? Que também é um acontecimento que a gente descobre pelo desvendamento do campo de energia humano. Eu tive a graça de ter uma experiência aonde eu entendi fisicamente aonde está a nossa alma, que é aqui no timo, que é o sistema vida, que é a vida que vibra na gente. Então, aqui está a nossa essência, a nossa essencialidade, o nosso sentir, tudo aquilo que é a nossa sensibilidade. Então, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos saindo da esfera do coração, que é a esfera dos espíritos, é a esfera do nosso espírito, que as doutrinas e religiões estão tentando dar conta, porque a nossa percepção sensorial, sentir, nossa essência está sentindo com muita intensidade esse mundo do espírito. Então, dentro dessa ideia do pensamento, né, da mente, recebendo essas sensações, os pensamentos podem ficar confusos, tu não sabe mais quem tu é,
Porque existe nessa transição entre o mundo do espiritual, que é o coração, né? Para passar para o mundo através dessa vida, dessa alma, dessa essência que nós somos, a passar por esse canal aqui, que é o canal da nossa verdade, a verdade de quem nós somos, né? Que é o eu sou, né? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou... Só que aqui também é um filtro, aonde nós, dentro desse corpo energético, é o lugar onde tem os venenos guardados, né? Aqui, aonde passa toda a nossa corrente sanguínea. Por isso que é importante fazermos as purificações através da água, através do conhecimento do campo de energia humano. Nós temos lugares onde a gente precisa umedecer, onde a gente precisa entender que a nossa pele, né, ter uma conexão com o nosso corpo físico, porque ele é o que nós temos de mais visível. Então, essas sensações que todos nós estamos tendo tem a ver com esse desvendar das nossas consciências, esse mal-estar que nós estamos todos, de uma certa forma, as questões que cada um está vivendo. Essa transição, gente, que nós estamos passando é a transição do espírito para a espiritualidade. Então aqui existe toda a nossa essência e está havendo uma situação energética no planeta Terra, consequentemente em nós também, porque nós somos um pedacinho da Terra, no nosso sistema energético. Cada pessoa que nasce tem uma configuração geométrica e ela está sendo tentada a ser ativada. Por isso que é importante nós falarmos sobre o campo de energia humana nesse momento, para trazermos à nossa consciência que o que nós precisamos realmente fazer é conhecer esse campo de energia que envolve o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional, que são 3 corpos físicos que nós recebemos para ter a nossa humanidade aqui. São corpos que nós precisamos dar conta dessa purificação, que envolve muitos meios aí que estão sendo oferecidos. Eu, como conhecimento, como terapeuta energética e especialista das terapias complementares, né? Eu sempre sugiro as águas solarizadas, tem águas e sucos detox e a meditação. Para quem não sabe, as atividades que eu desempenho dentro do meu trabalho é o Reiki, que é a bioenergia, a cromoterapia, porque atinge a fisicalidade, e a meditação, que é necessário fazer esse afastamento para a gente conseguir entender que entre o nosso corpo e a nossa mente existe o campo elétrico, que é o nosso emocional. Como nós vamos meditando e entendendo o que é o processo da meditação, nós vamos abrindo espaço entre o nosso corpo e a nossa mente, e como nós podemos olhar para esse espaço emocional sem afetação, né? Porque nós estamos muito afetados. Já ouviram falar essa palavra, afetação, né? E nessa afetação, quando não há esse afastamento, há as reatividades, há o mundo compulsivo, né? Que é buscar desenfreadamente alegrias e prazeres fora da gente, prazeres momentâneos, alegrias momentâneas. E, na verdade, nós estamos sendo forçados praticamente, muitos vão conseguir, outros não, a fazer esse afastamento para termos sobriedade para adentrarmos nessas esferas do eu sou, né? Quando você começa a compreender que a nossa consciência é aquela que faz aquele olhar, né? Mas isso não é possível sem
sem nós fazermos as purificações necessárias. Isso não é feito pela oração. Aí nós entramos no processo da oração. A oração nós podemos pedir ajuda, pedimos, né? Nós temos muito valor a oração, né? Olha só o gatinho aqui me ajudando na minha fala, né? Esse aqui é o Pantera, vou apresentar vocês. Então, gente, a oração é muito bem-vinda para o processo de ajuda. Pedir ajuda, realmente você orar e pedir ajuda para esse processo. Então, se você está numa doutrina, está numa religião, saiba que existe um processo acontecendo, né? Você precisa ficar sabendo disso porque você está adentrando em outras esferas que talvez não estejam muito claras e não está claro para muita gente, que nós estamos adentrando nesse espaço. Falando em sistema vida, nós precisamos conhecer que existe dentro do sistema vida as substâncias primordiais, né? Que nós somos feitos, né? Do que nós somos feitos? Terra, água, ar, fogo. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre apenas isso. Um vídeo curtinho para explicar a ligação do que nós somos dentro do sistema vida e o que nós estamos sendo acionados agora. O éter. Então, quando nós falamos nesse acionamento do éter, o que você entende sobre o éter, né? Então, o éter é essa esfera nebulosa muito ainda para todos nós, né? Que está muito, mas muito profundo no iceberg, né? Mas está jorrando em todos nós esse éter. E não tem, gente, mais. Não tem como impedir isso, porque é algo que faz parte do processo e na evolução da Terra. Então, muitas coisas incompreensíveis vão acontecer ainda. E a ideia de morte na nossa vida vai ter que mudar. As ideias, os conceitos, os paradigmas sobre tantas coisas que nós tememos vai ter que ser esclarecida, porque nós somos seres que têm partes nossas que não morrem, né? E pensando assim nesse mundo geracional, né, que nós temos, nós vamos ir para a Terra e vai vir outros, nós vamos ir para a Terra e vem outros e assim por diante. Essa transição planetária que está acontecendo com a gente vista pelos olhos do campo de energia humano, pelo sistema vida, ela está muito mais perto para a gente compreender do que a gente possa imaginar. Então, que está no nosso próprio campo de energia, essa grande tecnologia que nós somos, que a gente chama isso de Tantra, né? Por nós, né? Mas a gente precisa saber que a gente precisa fazer uma integração, não uma desintegração no processo do espírito. Porque nós temos um corpo. Olha lá, lembra da minha fala inicial? No processo da humanidade e do pensamento humano, nós temos um corpo, nós temos uma mente e nós temos o espiritual agora. No meio disso tudo, nós temos uma eletricidade, né? Que é o nosso emocional, que linka as experiências, que linka em nós as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Então, vou dar um exemplo. Digamos que você tenha na infância, né? Que a nossa infância está condensada em muitas vidas ali. A gente leva um susto, né? E a gente, vou dar um exemplo assim, de várias pessoas dentro de uma casa. Então, tá dando um grande temporal, né? Chuva, chuva, chuva. Dentro dessa experiência, dentro dessa casa, dessas pessoas ali apronta uma coisa assim, ou leva uma surra, ou ela tá fazendo amor, ou... Enfim, várias experiências que as pessoas vivem dentro de casa, ou estão brincando, ou... Quando ela cresce, fica grande, né? Eu tô trazendo uma memória do agora, né? Dessa vida.
Quando eu canso de atender pessoas que dizem, eu adoro quando chove, quando tem relâmpago, quando tem trovão, né? E não sabe de onde que vem, né? Vem daquela experiência que ela teve, positiva ou não, acerca de um acontecimento da própria natureza. Então, e aí a gente nos leva a entender que nós somos seres que linkamos, né, as nossas memórias, né, a partir de uma situação que a gente vive, né, naquele momento. Ela pode ser uma situação bacana. Tem pessoas que têm pânico de temporal, né? Tem pânico de trovão, tem pânico. Dei um exemplo apenas para mostrar para vocês como é que a gente pode armazenar memórias, que ela está dentro da experiência humana, dentro daquilo que você sente, né? Daquele ambiente que você está e você vivencia. Dentro dessas memórias existem muitas memórias que nós trazemos que não é que de muitas vidas, né? De muitas histórias dos nossos antepassados que nós carregamos. E é claro, eu saliento ainda que isso é uma graça, isso é uma bênção, porque sem essas memórias a gente não tem corpo. A Terra não pode nos dar um corpo se a gente não aceitar essas memórias. Então, gente, tá muito confuso? Não, né? Então, você que está aí trabalhando o teu mundo espiritual e dentro das ideias espirituais, que tem uma religião, que tem uma doutrina, saiba que você está num processo de expansão de consciência para adentrar no mundo da espiritualidade, né? Porque isso aqui, gente, sempre foi o nosso filtro. Na bioenergia, nós temos até agora um escape que é atrás. Porque tu imagina só toda a energia de vida, né, que sobe o tempo todo. Nós estamos recebendo energia de vida enquanto a gente está existindo aqui. O campo de energia humano, assim, é claro que nós temos de cima também, né? E de cima está pronto, né? De uma certa forma, né? A gente, do lado de cima existem as nossas crenças, né? Estabelecidas a partir do nosso masculino, né? A partir daquilo que a gente viveu, experienciou, né? E isso é o que nós precisamos purificar para que nós tenhamos essa conexão com o coração de forma leve. Porque esse processo do coração, do nosso espírito humano, com os espíritos que ainda precisam de ajuda para estar aqui, né? Também nos mostrando se a gente aprendeu as virtudes, né? Então, como que nós podemos nos manter serenos, gentis, amáveis, diante de tudo aquilo que a gente está sentindo, né? E ao mesmo tempo não temer tanto como a gente tem na nossa raiz esses medos, né? Porque a gente não sabe quem a gente é e a gente está entrando em esferas para saber quem a gente é. Então a gente parece que está vivendo coisas que a gente não é, né? Para isso nós precisamos ter consciência. Vou dar um exemplo agora de meditação. Muitos da meditação entram no mundo da meditação, na esfera da meditação, pensando ser meditação, fazendo movimentos de consciência, para que aquele bem-estar aconteça. Muitas vezes as pessoas buscam a meditação para fazer um acontecimento de fuga. Então, esses movimentos de consciência, eu sempre falo que é muito perigoso porque pode acontecer mais bloqueios ainda. Eu não indico meditações guiadas, a não ser aquelas que tenham um cunho muito consciente que possa ser universal, né? Mas a meditação, normalmente o movimento de consciência, ela é feito individualmente, se é possível. Eu vejo isso dentro da minha sala, aonde eu sou levada pela mestria de quem está ali, né, recebendo a minha aplicação de Reiki, a fazer determinados movimentos da consciência dela e ligações e ativações. Mas existem, com certeza, meditações que possam ser de cunho universal, tipo, vamos ativar o Hara, fazer um movimento de expansão, de contração, né, que é possível fazer. Quando nós falamos em meditação, nós estamos falando
de um parar para aprender a receber. Receber quem inicialmente? Receber a nossa história, né? Receber toda essa história que nós carregamos emocional, que nos causa tanto desconforto, que são bloqueios, que causaram medos, que vêm dos sustos, dos traumas, e que nós precisamos compreender que a meditação, ela precisa sim ser orientada, ela não pode ser feita dessa forma, né? Como muitos estão passando aí pra gente. Muitas vezes eu já recebi pessoas que, Tânia, por que tu não faz essas meditações que tu faz na tua sala? Abre um canal para fazer isso e tal. Não posso fazer isso, porque as meditações que eu faço dentro da sala específica para aquela pessoa, orientada pela mestria, pelo mundo espiritual dela, não é pelo meu. Então, a meditação é um momento que a gente precisa encontrar disponível em nossa vida para nos receber, para nos ver, para nos desvendar, para enfrentar aquelas situações desagradáveis. E eu sempre oriento as pessoas dentro da meditação que querem começar a meditar a fechar os olhos, a organizar a postura, a não fazer meditações deitadas, porque o campo de energia humano, ela precisa de um alinhamento para que a gente se alinhe ao espectro que cada um é e trabalhe as solturas, o relaxamento, né? E tudo passa pela nossa coluna. Então, meditações deitadas, elas não são e não podem serem feitas sem que essa meditação seja orientada sabidamente por alguém que tenha experiência em trabalhar movimento de energia. Para isso, a pessoa que faz isso precisa saber que isso é individual, não pode ser de forma coletiva, a não ser nesses casos de ativações, como eu já fiz em algum canal aí. Já fiz no canal Flávio Vale, aí Flávio Vale, tudo de bom para você, muito obrigada, sempre pelo espaço, de fazer essa ativação, por exemplo, do Hara, né, que é uma ativação de uma energia do éter. Nós estamos precisando saber o que é essa energia do éter, que é a energia que corre assim na gente, né. Até agora, nós vivemos a energia aqui uns com os outros baseado apenas nos canais dos chakras, que é um movimento horizontal, né? De cá para lá, de cá para lá, como que nós tiramos energia, né? Uns dos outros. Mas agora a gente está sendo forçado a descobrir como é que nós podemos conectar com essa energia, com a energia criadora de cada um, né? Que é a energia, assim, que é o Hara, que é a corrente elétrica positiva e negativa que corre nesse Hara, que está sendo ativado, sim, gente, em todos nós. Consciente ou não, essa energia está pedindo passagem para todos nós. A energia do Hara, ali está toda a nossa história. Então você vai me perguntar assim, e essa história? Nós vamos ter que aprender a viver a nossa história que recebemos de uma outra forma, fazer o derramamento de memórias para iluminar a nossa luz aqui, que essa foi a troca. Nós fizemos recebemos da terra o nosso corpo, a nossa história, para limpar a terra, o processo de purificação da terra, e a troca disso é iluminar as nossas luzes, abrir o nosso corpo de luz aqui na Terra. Eu ouso dizer que esse processo de transição está trazendo para a Terra novos seres. Penso eu que eu não vou fazer parte desses seres, né? Talvez, que ao longo dessa trajetória aí, penso que pelos cálculos, né? O corpo foi muitos e muitos milênios. A mente, nós podemos dizer, da Idade Média até agora, 1000 anos, né? E agora, como é o espectro do espírito, que é muito mais rápido o processo, vai uns 300 anos. Esse é mais ou menos um cálculo, assim, que eu faço
para nós compreendermos o que é espiritualidade. Então, nós tivemos até agora uma caminhada espiritual. O nosso espírito aprendendo a ser virtuoso para ter sabedoria, para adentrar nessa esfera. Como que eu posso caminhar pela Terra, né, sendo, né, o eu sou na nossa vida. Então, com todas essas memórias para fazer o derramamento, né, das histórias que nós recebemos, de forma alegre, de forma pacífica, de forma amorosa, sendo o amor, sendo a paz, sendo a alegria. Essa é o projeto, né? Pensa que é um projeto muito audacioso do Sistema Vida para conosco, nós seres humanos, que pensamos ser grandiosos, né? E na verdade nós estamos fazendo um servicinho para a Terra, assim como a minhoca faz, de afofar a Terra, né? E deixar a minhoca, já pensaram o planeta sem minhoca, como seria, né? Nós estamos fazendo um serviço também aqui. Nós somos e viemos servir. Aí a gente fala sobre meditação e sobre oração, sobre espirituais, né? E sobre espiritualidade. Nas ideias espirituais, nós pedimos, né? Lá pelas tantas já está surgindo a ideia do agradecer, né? Que é necessário, como eu disse, a gente precisa pedir ajuda para fazer esse processo. Na ideia de espiritualidade, é um ser humano que entendeu quem ele é, que ele é o amor, que ele é a paz, que ele é a alegria e que ele pode caminhar pela Terra, fazendo esse trabalho maravilhoso para a Terra, porque nós vamos voltar para a Terra, né, gente? Quanto mais nós conseguirmos fazer essa purificação, né, do nosso espírito, né, aqui, mais nós deixamos para a Terra memórias legais. E com esse processo todo, nós vamos ter seres no planeta que vão ser seres luminosos. Corpo de luz num corpo físico, fazendo o processo de purificação da Terra, para a Terra ser esse lugar de luz e esse lugar de quinta dimensão, né, que as pessoas falam, porque aqui é a quinta dimensão de ser. Eu sou o amor, eu sou a paz, eu sou a alegria. Certo, gente? Eu, sinceramente, eu acho que esse vídeo está sendo muito providencial no momento que a gente está vivendo, no dia que a gente está vivendo. Eu estou fazendo ele no dia 18 de agosto, né? E esse vídeo, ele pretende deixar para você uma ideia para você pensar no teu processo, no teu desvendar de consciência. E eu quero dizer para você que eu desejo a você que você tenha muita força, muita coragem, que você busque saber, porque todos nós temos ajudas espirituais, né, aqui na Terra. Essas ajudas espirituais, que são seres de luz que estão aqui nos ajudando, que está dentro das doutrinas, que está dentro das religiões, tentando nos ajudar a fazer esse aprendizado das virtudes, né? Como eu sempre digo, sem o aprendizado das virtudes, e esse aprendizado das virtudes não é mais teórico. Nós temos que colocar em prática essa bondade, nós precisamos colocar em prática a humildade, e envolve saber como que as coisas funcionam dentro do nosso campo de energia. E como que alguém que entende a humildade não entende que tudo que ela está recebendo foi um dia, né? Como que nós podemos silenciar e receber com mansidão, às vezes, coisas assim que são muito desagradáveis e dolorosas, e termos a consciência de que a gente não quer de volta aquilo, né? Então a gente precisa aprender a receber, né? Essa ideia do receber, eu chamo isso do feminino, né? Nós precisamos compreender mais esse mundo do feminino, que é a arte da recepção, que é o nosso planeta Terra, que ela é uma mulher, ela é uma menina,
E ela não está mais aceitando essas agressões, ela não está mais aceitando pisar em cima dela, se deitar em cima dela, que não seja de forma amorosa, doce. Esse é o desafio de todos nós, em estarmos aqui nesse momento. E eu penso que eu fui preparada 20 anos ou mais para cá, para estar compartilhando com você essas ideias, essas novas ideias, de pensarmos, de irmos bem pertinho, porque está bem pertinho de nós, nosso campo de energia, o que nós precisamos saber tudo sobre esses acontecimentos, com a nossa consciência. Então, gente, eu gostaria de me despedir com vocês, deixando para vocês o meu amor, a minha coragem também de estar aqui. E eu espero que você, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É uma proposta nova. Eu sou nova nesses meios tecnológicos aí também. E eu estou querendo por demais compartilhar com vocês esse modo de pensar, de sentir e de amar que está chegando na minha vida. Eu sou. Pode estar chegando na vida de muitas pessoas. O eu sou que caminha pela terra com todas as memórias, com toda a história, com muita alegria e gratidão por estarmos recebendo a oportunidade de abrir o nosso corpo de luz. Um grande abraço, um abraço bem luminoso a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!